rolamento da caixa de direção. O rolamento já está aqui comprado. Dois rolamentos. Foi comprado da Dragon. E o punho também. Da Dragon Special. Não, o Dragon, o punho foi da MIG. Vamos fazer a substituição. Vamos desmontar aqui a partir de amanhã. Comprar os stick para amarrar a moto em cima do cavaleiro, para ela não ter o risco de cair. E vamos fazer a substituição desses rolamentos. Revisar ela para ir para o Harley Fest Recife. É isso aí. Vamos dar sequência e vamos fazer esse serviço aqui na minha garagem aqui, ó. Uma bagunça aqui. Amanhã ainda vou fazer a organização aqui, tirar essas peças daqui do meu carro, que tá tudo espalhado aqui, pra gente guardar as peças dela, para não ter o risco de perder. E é isso aí. Vamos dar sequência e finalizar esse serviço. Espaço é o que não falta aqui, ó. Essa outra aqui a gente vai substituir a cebolinha do neutro, que já chegou. Esse final de semana, se Deus quiser, está substituindo. Aqui, ó. Cebolinha do neutro. É isso aí, galera. Essa daqui também tá pronta, só tá faltando só trocar essa cebolinha pra gente deixar ela perfeita. Moto parada é bronca, galera, sempre dá defeito, é complicado. Essa daqui tá pronta, não tem nada pra fazer. O que tinha de ser feito já foi feito. Aqui é só andar, aguardar fazer um solzinho aí pra botar a bicha pra rodar. Mas em especial agora faz essa aqui. Vamos aproveitar o espaço aqui que a gente tem aqui, ó. Eu mandei meu carro para fazer revisão. Aí vai passar aí uns 5 dias mais ou menos, é o tempo que a gente conserta essa. Vamos dar sequência e finalizar esse serviço. Boa noite a todos. É isso aí, galera. Finalizei meu serviço aqui na minha oficina de rebobinamento de motores e agora vamos dar sequência e vamos desmontar essa frente dessa motocicleta. Isso aqui é uma Harley Davidson Fat Boy 114 e vamos trocar os rolamentos da coluna de direção dessa moto. É isso aí, vamos nos acompanhar aí. Primeiro vamos tirar essas carenagens aqui, tirar o paralama. A sequência vai ser isso aí. Vou tirar logo essa carenagem. Vou tirar o paralama, tirar o pneu, a roda, soltar o freio. E em sequência vamos tirar o guidão para a gente ter acesso ao rolamento. Tirar as duas bengalas. Vamos aproveitar para dar polimento aqui, ó. Tá estragadinho aqui, tá. A umidade faz isso. A motocicleta tá toda suja, mas depois a gente vai fazer a lavagem geral dela, para botar essa moto para funcionar. O guidão dela tá pesado, ó. Aqui, ó. Para um lado vai bem, para o outro tá amarrando um pouquinho. Aqui, ó, olha, tá travando e tá dando uns estralos. A gente vai desmontar para ver o que foi que houve. Aqui, ó, olha. Tá vendo? Agarrou, ó. Aqui, ó, olha. Aqui, ó. Olha. Normal, aí tem hora que ela pesa, olha. 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 Então vamos desmontar ela todinha para a gente trocar esse rolamento e o retentor que tem aqui dentro. E aproveitar e fazer a lubrificação dessa motocicleta. É isso aí. Aqui, ó. Já foi tirado o paralama. Agora, galera, vamos soltar aqui esses dois parafusos aqui, ó. A 10 milímetros. Soltar o sensor, ter cuidado com ele para ele não quebrar.
que inclusive eu já quebrei ele uma vez e troquei. Agora eu vou ter que ter o maior cuidado, soltar ele, para poder a gente fazer esse serviço. Vamos lá. Vamos soltar esses dois parafusos para tirar o borrinho de freio. A pinça de freio, no caso, né? É isso aí. Aqui, retirei os dois parafusos. No caso, ele pega esses dois parafusos aqui, ó. A pinça está pendurada aqui, mas eu não vou deixar ela pendurada pelo cabo, não. Vou dar uma suspendida nela e vou amarrar ela assim, para ela ficar assim. E essas duas presilhas é a que prende o sensor do ABS. Eu vou tirar e vou guardar elas. Não tem o risco de cair. É isso aí. Vamos agora ao próximo passo. Agora eu vou amarrar ela aqui, ó, no chassi, para ela não ficar pendurada pelo próprio cabo, pelo o cabo do óleo, no caso, né? E vou retirar o parafuso da roda. É isso aí. Aqui amarrei aqui, tá vendo? Um pedacinho de fio marrom, fio de instalação elétrica. Dei uma volta nele aqui. Não cortei o fio para não perder, né? Coloquei uma proteçãozinha aqui, uma meia velha aqui, vesti aqui e deixei ela aqui para não arranhar essa peça aqui, essa gradezinha. Pronto, agora vamos soltar isso aqui assim, nessa posição, ó. Aqui, ó. Fica nessa posição. Aí o cabinho vem, eu não vou precisar soltar o cabo aqui do ABS, ele vem aqui, ó, e ele é conectado aqui por baixo do tanque, ó. Mas eu não vou precisar soltar ele. Eu vou ter o maior cuidado para soltar esse ABS aqui, esse sensor, para não ter o risco de quebrar. Vamos folgar o parafuso da roda, que é um Allen bem grosso, galera. Esse Allen aqui, ó, no caso é um Allen 19, né? Eu tenho ele aqui, que eu já tirei essa roda uma vez, aí eu aproveitei e comprei logo. Aí vamos folgar ele e vamos ter o maior cuidado aqui para não soltar esse sensor do ABS, para não quebrar. Depois que a gente soltar ele aqui, é que eu vou tirar essa carenagem aqui. Ok? Vamos embora. Ah, galera, tem que se ligar que esse parafuso aqui, ó, ele só sai se você folgar esse Allen aqui, ó, que tem aqui embaixo, ó. É um Allen de 6 milímetros. Olha lá. Você tem que folgar ele para poder tirar aqui. Isso aqui, no caso, é para prender ele, né? Travar ele depois que você dá o aperto. Quando a gente for montar, aí eu vou olhar na tabela da Harley, do manual dela, que eu baixei o manual, o torque. Colocar tudo com torque original. E trava a química de baixo torque. Aqui eu já afoguei ele. Não precisa tirar, deixei ele no lugar. E agora vamos dar pressão aqui para a gente folgar esse parafuso aqui. Primeiro eu vou dar um white lube, passar um siliconezinho aqui, porque muitas vezes ele trava aqui, viu, galera? Ele trava aqui e fica com dificuldade de sair. Você pensa que ele está saindo e ele está empurrando a bengala para cá, assim, como quem estivesse empenando a bengala. Tem que se ligar. Foi assim que eu, da outra vez, eu quebrei o sensor do ABS. Aconteceu da outra vez, quando eu fui tirar. Quando eu fui tirar aqui, ó, quando eu fui folgando, esse pneu desceu de vez aqui e quebrou o sensor do ABS. Entendeu? Aí agora o que é que eu fiz? Eu escurei ele aqui, ó. O pneu tá em cima de uma plataformazinha aqui, feita de macaco. Aí tá suspenso ele, tá no macacozinho de fusca. Aí coloquei aqui para poder tirar o pneu. Aí o pneu não vai arriar de vez. Eu vou sustentar ele.
Eu tô aqui nessa posição e tô rodando aqui com a mão aqui, ó. Entendeu? Aí vou tirar e já volto. Nesse caso aqui, ó, o parafuso aqui já saiu, aí aqui já riu, tá vendo? Se ele não tivesse com esse escorado, ele descia de vez e quebrava o sensor aqui, ó. Feito da outra vez que eu quebrei. Aí agora eu vou tirar aqui. Eu vou tirar o eixo, vou sustentar o pneu para poder tirar esse sensor aqui, para não ter o risco de ele quebrar. Ok? Aqui. O eixo já tirei, tá vendo? O eixo está totalmente fora. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Eu vou tirar a roda. E já tirei o sensor também. O sensor está aqui pendurado, é? Vou amarrar ele junto aqui, para ele não ficar batendo em canto nenhum. E depois só vou voltar ele pro lugar, depois quando for montar novamente. Vou tirar primeiro a roda, que é o mais interessante, para depois desmontar a carenagem e tirar as duas bengalas. Aqui, galera, já removi o pneu com a roda, tá aqui, ó, tudo guardadozinho. Os parafusos tá aqui dentro desse vasilhame que eu deixei. Coloquei um ímã ali para prender os parafusos, para não ter o risco dele sair dali. As duas presilhas e a chave e o eixo. Aqui ficou preso aqui a pinça de freio e o sensor de ABS. Agora a gente vai tirar agora esses dois parafusos aqui. Vamos colocar uma fita crepe para não ter o risco de arranhar esse torque. É isso aí, vamos lá, vamos tirar agora. No caso são dois desse lado, com mais dois desse lado aqui, ó. Vou tirar aqui e já volto para mostrar a vocês como é que tá ficando. Aqui, galera, aqui coloquei uma fita crepe para não ter o risco de arranhar o parafuso. E a gente vai aqui tirando aqui, ó. Extremamente pesado. Dei preferência em tirar manual para não ter o risco de quebrar esses parafusos, galera. Agora eu vou tirar ele aqui, vou deixar de gravar, que eu vou tirar para sustentar essa peça, para essa peça não cair aqui, ó. Mas eu tô tirando assim, tá vendo? Aí depois para não ter o risco de arranhar o parafuso. Aqui como é que fica. Depois de ter tirado os dois parafusos aqui e ter tirado esses dois aqui, ó, ainda tem essa porquinha para tirar. Aí eu vou soltar daqui a pouco, porque eu vou dar sequência para tirar essa carenagem aqui. Só que essa carenagem aqui, galera, ela só sai junto com o farol. E aqui embaixo tem dois parafusos aqui que você tem que tirar para poder sair a carenagem junto com o farol. Aí vamos soltar esses dois parafusos aqui embaixo, aqui, ó, e soltar o conector do farol, que tá ali, ó. Deixa eu dar uma clareada para vocês verem. Olha lá o conector. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, mano. Pronto. O conector lá, o cabo. Vem lá. Pronto. Essa partezinha vão ter um fio azul. Aí a gente tem que soltar aquele conector e esses dois parafusos que tem aqui por baixo, para poder o farol sair junto com a carenagem. Galera, já desmontado aqui. Aí após ter tirado esses dois parafusos, é um T45 que pega aqui, ó. Ele prendendo aqui, ó. Ele prende a carenagem do farol. Aí depois você desconecta isso aqui, ó. Esse conector você puxa ele para cima um pouquinho aqui, ó. Puxa ele e puxa o conector. Pronto. Agora a gente vai soltar as duas bengalas
E vou soltar as duas bengalas no caso. Primeiro eu vou tirar logo essa carenagem aqui que tá prendendo aqui, ó. E vou soltar essa porca aqui de trás com o parafuso, que ela é presa e tem uma porca por trás. Aí depois a gente vai soltar, no caso aqui, folgar esse parafuso aqui, ó. Esse que tá travando a bengala e esse outro ali, ó. Antes disso, eu vou medir essa altura aqui, ó. Eu vou medir essa altura daqui para aqui, para quando a gente for colocar na mesma altura. É isso aí. Pronto, galera, aqui já tirei as duas bengalas. Essas duas peças aqui, eu vou fazer o possível para não precisar de tirar. Vou fazer o possível. Ou vou fazer o alinhamento aqui com a caneta de marcação, para poder, quando colocar no lugar, colocar tudo no mesmo lugarzinho, para não ficar torta. Fazer uma marcação aqui, uma aqui e outra na parte de trás. A balança superior, eu não vou soltar aqui, eu não vou mexer aqui, ó. Eu vou folgar aqui embaixo, tirar esses dois parafusos e vou suspender esse guidão aqui nessa coluna aqui. Eu vou dar 2 furos, colocar 2 buchas e vou suspender ele aqui e vou soltar o restante das peças aqui, ó, pra gente tirar essa balança aqui, porque não vai ser preciso soltar esses cabos. Eu vou fazer tudo para não precisar soltar cabo nenhum. Aqui agora ela tá aparentemente tá mais sensível. É que a gente já vê que ela tá dura. Olha. Vê que peso. Com o pneu a gente não notava tanto não, mas aqui a gente vê que ela tá pesada, né? Com essa balança inferior, ela tem esses parafusos aqui. Eu vou soltar esse outro parafuso aqui, ó. Eu vou olhar no manual, vou soltar esse parafuso aqui e vou soltar esses dois aqui para poder levantar o guidão, para poder livrar essa peça aqui, para poder a gente soltar aqui e puxar essa balança para baixo. Eu vou tirar isso aqui porque eu preciso também fazer uma limpeza geral aqui, que ela tá muito suja aqui, tá vendo? Antes de montar, eu vou fazer uma limpeza geral. Amanhã eu vou fazer o restante da remoção dessas peças. Vou dar o furo na coluna para suspender o guidão, para não ter o risco do guidão ficar me atrapalhando aqui. E o espaço que eu tenho aqui ainda é grande, tá vendo aqui, ó? Eu tenho muito espaço, tranquilo, dá para suspender esse guidão e eu ter acesso a essa peça aqui. Porque depois que eu soltar essa balança aqui na parte, essa balança superior, aí eu soltar ela ali, eu vou puxar ela aqui para baixo. Mas antes disso eu vou ter que remover essa base que está sustentada aqui, o cabo do freio. Aí vou soltar ele primeiro para depois começar a mexer aqui na parte de cima. E vou retirar essas duas peças. Vou comprar uma caneta piloto de marcação para poder deixar ela tudo alinhada do mesmo jeito que ela estava original, para poder a gente remover essa caixa de direção. É isso aí. Aqui como é que tá ficando. Yeah. Aí. É isso aí, galera. Vamos dar sequência, ver se a gente dá uma volta agora nesse final de semana. Se precisar, eu tenho que tirar o tanque. Se por acaso ela precisar de muito espaço, vou ter que tirar o tanque, soltar essas capas aqui para poder levantar esse guidão. Mas eu acredito que não vai precisar. Ok, vamos dar sequência amanhã e finalizar. Já é tarde da noite e eu preciso dormir, que amanhã é dia de branco. Pronto, galera, aqui já removi esse parafuso aqui, ó. Ele é daqui, ó. Ele prende essa peça aqui, essa base.
Onde está o cano de freio aqui, ó. É como quem fosse a distribuição do óleo do freio. E vai para as pinças dianteiras e vai para a pinça traseira. Tem que ter muito cuidado aqui para não ter o risco de quebrar nada. Mas aqui não vai precisar mexer aqui. Talvez precise para tirar a caixa de direção, que eu acredito que ela sai para baixo. Mas aí a gente vai ter que dar um jeito aqui de afastar um pouco aqui, ó. Dá tranquilo para poder puxar ela, que ela é bem larga aqui a balança, tá vendo? E para aqui como é largo. E tem uma anilha aqui, ó. Eu, no decorrer da remoção, eu vou ver se vai precisar tirar ela ou não. Eu acredito que não vai precisar. Eu acredito que esse eixo vai sair completo. Eu vou dar uma olhada na ficha explodida do manual que eu baixei. Aqui, ela tá bem pesada aqui, tá vendo? Olha, olha, aqui tá indo, vai. Aí aqui, quando vai voltar, olha. Olha pra aí, vê que peso. Olha, olha. Tá vendo? É algum rolamento travado ou quebrado. Eu acredito que esteja quebrada a bacia. Vamos remover, deixar essa parte livre para a gente ver aqui o que é que vai, qual é o procedimento que a gente vai tomar para sacar esse rolamento daqui de dentro. Se precisar fazer alguma ferramenta, aí eu vou fazer a ferramenta no meu turno para poder a gente sacar. Vou dar uma olhada na ficha explodida. Isso aqui é uma 2021. É uma Fat Boy 114 2021. É isso aí. Vamos dar sequência agora a partir de amanhã e finalizar esse restante. Vou guardar esse parafuso para a gente fazer esse serviço. Aí. Soltar na parte de cima. Eu vou dar uma olhada na vista explodida para ver se essa peça, se isso aqui vai precisar tirar ou não. Eu acredito que não. Eu acredito que vai soltar em cima e esse eixo vai descer com tudo. Conforme os outros, né? Que eu já desmontei essa da V-Rod e já desmontei também da Fat Boy 2000, né? Carburada. Aí vamos aproveitar e vamos dar aqui tá enferrujando essa pecinha aqui, ó. Vamos tirar, vamos dar um trato nela completo e para poder fazer a montagem dela novamente. É isso aí. Amanhã a gente dá sequência e finaliza o restante. Eu dando sequência. Aqui no caso aqui, ó, eu tirei os cubos, né? Isso aqui é a proteção das bengalas. Aí aqui tá o farol, as pecinhas tudo organizadas aqui, ó. Aí eu tirei o parafuso, galera. Olha pra aqui o parafuso como que tava. Olha aí que é ferrugem. Isso nunca foi mexido e nunca foi lubrificado, nem acho que nem na fábrica. Aí acabei de tirar o rolamento, como é que ele tá aqui, o eixo. E pra aí, o rolê tudo estourado, um perigo. Aí aqui eu coloquei aqui, ó, levantei, botei uma bucha ali, ó, suspendi o guidão com a balançazinha. Agora a gente vai fazer a remoção desse retentor. Vou ver aqui, fazer uma ferramenta para sacar isso aqui. E vou fazer a limpeza nesse tubo aqui para poder colocar o rolamento novo. Colocar o rolamento novo e fazer a montagem novamente. Vamos fazer a limpeza agora. Vou tirar aqui essa sujeira aqui que está aqui por dentro. Bora ver aqui como é que tá, vai lá. Aqui, ó. Tirar esse cubo. Fazer uma ferramenta para tirar esse cubo. E o retentor já não tinha mais. Quer dizer, até tem, mas tá abaixo do rolamento ali. E vamos fazer essa limpeza pra gente dar sequência. É isso aí. A moto está totalmente desmontada, pendurada aqui, ó, o guidão dela tá pendurado ali, ó. Aqui, agora é só fazer a limpeza e montá-la novamente. Ó, galera, aqui eu já fiz
a remoção da balança, né? Tinha removido já os 2 amortecedores. Aqui eu peguei e coloquei ali em cima 2 buchas. Pendurei o guidão. E ele já levantei com balança e tudo. Ele é bem simples para tirar. Aqui, ó. Como é que tá? Vamos fazer um jeito, vamos retirar esse cubo, descontaminar o interior. Olha como é que tá. Aqui eu já tirei aqui o rolamento, como é que tava. As esferas todas soltas. Aqui na parte de cima já tava arranhando, ó. Graças a Deus que eu tirei antes. Só o parafuso como é que tava, galera. E agora é só fazer a limpeza, remover o cubo. Esse de baixo aqui é mais fácil. Vamos fazer uma análise aqui para ver para onde é que ele sai. Se ele sai para baixo ou sai para cima. Eu acredito que ele saia para baixo. Ele sai para baixo. Eu vou bater ele, vou medir essa distância para quando a gente colocar o novo, colocar na mesma distância. E fazer a limpeza interna. E fazer a montagem novamente. Galera, aqui eu fiz essa ferramenta, tá vendo aqui? Aí ela aqui tem um sobressalto aqui, ó. Aí eu botei por aqui, por dentro aqui, ó, na base do rolamento, quer dizer, do cônico do rolamento, e já retirei ele aqui, ó, Vendo aqui? Aí aqui ele pegou aqui, ó, no caso. Ó, por dentro aqui, assim, ó. Bati por cima e tirei. Agora eu vou retirar esse aqui. Eu vou ver se eu consigo deixar o celular aqui para mostrar a vocês. Esse de superior. Para tirar esse cubo superior, galera, eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, que eu fiz. Aí vou colocar ela por dentro aqui, ó. Vendo aqui, ó? Vou colocar ela por dentro aqui e vou bater aqui, ó. E vou tirar. Aí bato um lado, aí inverto, bato do outro lado, para ela sair. Ela sai bem fácil, que na verdade esse rolamento ele não chegou a estourar, entendeu? Então quando ele não estoura, já é mais fácil. Ok? Vou retirar e já volto com o cubo fora do lugar. Vi outra forma de tirar o rolamento da balança inferior. A não ser que tiramos aqui a anilha. E estamos tirando aqui na prensa de 30 toneladas. Aqui, a gente vai tirar o eixo para poder sacar esse rolamento e depois colocar o eixo no local novamente e colocar a anilha. Aqui nesse caso, ó, eu tirei essa anilha. Aí coloquei. Galera, para tirar aquele rolamento, eu tirei essa anilha aqui, ó. Tirei essa anilha. Aí no caso aqui o rolamento ficava aqui, ó. Preparei esse tubo aqui, ó. Coloquei uma fita crepe para não ter o risco de arranhar aqui. Aí coloquei ele aqui, ó. Aí virei ele e coloquei essa parte apoiada na prensa. E pressionei aqui no eixo e tirei o eixo. E depois em seguida tirei o rolamento. O parafuso daqui eu já dei o trato, tá vendo aqui, ó, já passei na escova de aço. E aqui na parte de dentro também aqui, ó. Na parte de dentro aqui eu já fiz a limpeza, já lixei, já coloquei gasolina para limpar. E tá perfeito. Aí aqui eu vou aplicar um subiróis aqui dentro. E depois vou colocar uma graxa líquida quando for fazer a montagem. A peça eu já fiz a limpeza nela todinha, tá vendo? Já tá toda limpa. Não vou colocar o rolamento agora. Vou fazer logo a limpeza no cubo, na caixa de direção. A peça aqui já tá toda perfeita aqui, ó. Toda limpinha. Vou só fazer a limpeza lá na caixa de direção da moto para poder fazer essa montagem. O rolamento aqui estava nessas condições, ó, o rolamento e o retentor.
E pra aí como saiu. Tudo quebrado. Olha o cubo. O cubo como tava. Todo comido. Aí agora a gente vai colocar os rolamentos tudo novos. Fazer a lubrificação da caixa completa e fazer a montagem. Aqui, galera, aí fiz esse tubo para poder colocar o rolamento. Aqui eu vou colocar aqui o tubo, ó. Botar no eixo, o eixo vai passar aqui por dentro. E vou botar na prensa aqui para poder não bater nesse rolamento, botar ele na prensa. E esse aqui, essa peça aqui, eu fiz para bater o cubo. Esse cubo ele vai pegar aqui, ó. Essa parte aqui tá mais baixa. Aí vou colocar ela no lugar e vou bater nela aqui, ó. Pá, pra ela encaixar toda uniforme. Eu vou comprar uma luva para poder não pegar no rolamento, para não ter o risco dele enferrujar. Aí como é que vai ficar. É isso aí. Essas ferramentas aqui eu tive que confeccionar para poder fazer a substituição do rolamento. Já fiz a aplicação da graxa líquida por dentro da Vultia. Essa daí vai criar uma película e não vai deixar mais criar ferrugem. Aí eu fiz aqui essa peça aqui, ó, que é justamente para bater esse cubo. Aqui, ó, aqui eu vou dar uma pancadinha aqui e vou colocar ele. Vou colocar e já volto para vocês verem. Aqui, galera, já foi instalado o cubo, ó. O cubo já está instalado no lugar. Olha como é que ele ficou. Eu vou só tirar alguma sujeirinha que ficou aqui na parte de baixo, para poder colocar a graxa e começar a colocar o cubo inferior e fazer a montagem. Ok, galera, já acabei de colocar o rolamento no lugar, já lubrifiquei. Aqui não tem nem o que mostrar. Depois de ter colocado o rolamento no lugar, você coloca a graxa, dei uma meladazinha no eixo completo e coloquei ele no lugar e botei os rolamentos na parte superior. Botei o cubozinho que tem aqui, ó, esse cubo ali, ó. Esse plástico aqui que eu botei foi para não ter o risco de arranhar. Botei o cubozinho, dei o primeiro aperto. Só que eu tinha folgado aqui, galera, nem precisava ter tirado isso aqui, ó. Mas eu foguei. Aí agora eu vou colocar tudinho no lugar para depois eu fazer o ajuste geral e centrar esse guidão aqui, porque ele tem uma centragemzinha para deixar ele bem no centrozinho aqui. O rolamento tá tudo no lugar. Esses parafusos aqui ainda tá no lugar também, ó. Só que eu ainda vou tirar ele, que eu vou colocar trava química. Eu tenho trava química de baixo torque. Aí vou colocar baixo torque aqui, vou colocar alto torque aqui, que é o lugar do guidão, né? Tem que colocar uma bem boa, ou pelo menos uma médio torque tá bom. Aí vou colocar médio torque em tudinho para poder finalizar a montagem. É isso aí, vamos finalizar, fazer os apertos finais para depois a gente fazer a montagem do restante. Mais um processo concluído. Já tirei a grade da frente do farol. Olha como é que tava aqui, cheio de ferrugem. Passei um bombrilzinho e uma cerazinha de carnaúba. Essa outra peça também aqui, ó, o aro, limpei por dentro e dei uma cera de carnaúba e limpei por fora. Olha o farol como é que tá, olha pra aqui, cheio de sujeira aí. Olha. Aí vamos fazer a limpeza, não vou tirar isso aqui, parece que é colado. Aí vou deixar isso aqui do jeito que tá. E vou fazer uma limpeza superficial, só por trás. Aí. Aqui atrás tá normal aqui, ó. Eu não vou tirar. Eu vou fazer uma limpeza. É isso aí. Os amortecedores já foram polidos. Já foi aplicado o verniz. Agora só tá faltando aplicar o PPF. Vamos fazer a limpeza do restante aqui para poder finalizar esse processo. Vou aplicar aqui um antioxidante para tirar esse ferrugem e dar sequência. Aqui, galera, já mandei fazer o polimento das bengalas.
Apliquei o PPF, ficou essas manchas, mas eu já procurei saber, depois que ele der um aquecimento no sol, ele sai a umidade, porque está secando. Já fiz o aperto aqui desse parafuso aqui central, aqui ó. Você bota 20 quilos, gira 45 graus e depois coloca mais 7. O guidão ficou dessa forma aqui, ó, sem folga alguma. Agora depois a gente só vai fazer o ajuste depois que andar com a moto, com a motocicleta. Agora eu vou ver qual é o torque desse parafuso, o desse e o desse, para poder fazer o aperto geral. Mas eu tô com vontade de botar o pneu para poder fazer o aperto. Botar o pneu, faço a centração, coloco o paralama, depois é que eu faço esse aperto e já coloco o farol. Eu vou fazer isso aí. Eu acho que fica melhor. Porque aqui eu vou me certificar realmente de que a roda vai ficar no centrozinho direitinho. Mas pelo menos aqui, galera, ficou no grau torqueado que eu dei aqui. Eu comprei o manual dela. Essa é uma 2021. Quem precisar, só é solicitar que eu já envio. Manual de serviço completo dela. Aqui foi polido por fora e foi pintado por dentro, que estava com as manchinhas de ferrugem já. O farol já está aqui, ó. Fiz a limpeza, desmontei todinha a carenagem. Já estava com uns pepinadozinhos de ferrugem. Eu passei um bombrilzinho e depois apliquei cera de carnaúba, para que não volte a fazer ferrugem de novo, a criar ferrugem. Aqui o restante está tudo aqui, já está tudo limpo. Vou fazer a montagem dela. Não vou lavar, me preocupar em limpar aqui, porque depois, quando ela sair daqui, eu vou colocar ela lá no final ali, ó, e vou fazer a lavagem dela. Esse parafusinho aqui, ele tá com as pintazinhas de ferrugem, essa porca. E essa aqui também. Eu já fiz o pedido dela, tô só aguardando chegar para trocar. E vamos para frente, vamos finalizar esse serviço. Agora vamos colocar o pneu. Vou colocar o pneu, colocar o eixo para poder elas fazer a centração e a gente finalizar com chave de ouro esse serviço. Galera, já finalizou. Já fizemos a montagem todinha. Agora é só ela levar um solzinho para poder ela sair essa umidade do PPF. E vou calibrar os pneus para dar uma lavada nela e tacar a marcha nela amanhã para a gente sentir como é que ela ficou. Caixa de direção ficou bem ajustada. E depois eu faço o vídeo dela final, já ela limpinha. Aqui, galera, a moto já está pronta. Finalizou. O Beto, já mandei ele fazer o teste nela, dei uma volta nela ontem e ficou perfeita. Passar na Rainha da Pamonha, na Serra das Russas, depois eu vou em Xangrande visitar meu irmão e coloco um vídeo só, ok?